Olá, pessoal! O que teria acontecido se os dinossauros não tivessem sido extintos? Essa é uma pergunta que é feita com frequência. Particularmente, o tiranossauro é o assunto de muito interesse das pessoas, pois é uma das espécies mais famosas de dinossauros. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Como sempre, vamos tentar esclarecer. Se o tiranossauro tivesse sobrevivido à extinção em massa entre os períodos Cretáceo e Paleógeno, o quão diferente seria a Terra hoje? E aí, ficaram interessados? Então, vamos começar. Condenados a perecer. Antes de tentar responder a essa pergunta, precisamos primeiro saber duas coisas sobre o tiranossauro. Que tipo de vida viveu o tiranossauro? E o que exatamente causou sua extinção? O que é comumente conhecido pelo público é simplesmente que foi o maior e mais poderoso dinossauro, o dinossauro que predou tudo, e eles se extinguiram por causa de um meteorito. Mas essa é uma visão muito parcial. Há naturalmente alguma verdade nisso, mas na realidade a situação é um pouco mais complicada. Para começar, há algumas coisas que precisam ser entendidas. O termo comumente usado, tiranossauro, refere-se a uma única espécie, o Tyrannosaurus rex. Há outros dinossauros pertencentes à família Tyrannosauridae, ou mais precisamente, à família Tyrannosaurus. Entretanto, com sua compreensão, não vamos discuti-los aqui. Nesse vídeo, por uma questão de clareza, Tiranossauro se referirá àquela espécie mais conhecida e mais comum ao público. O tiranossauro não foi encontrado em todos os lugares da Terra. Na verdade, seu alcance era limitado a um pequeno continente, Laramídia, que existia durante o final do período Cretáceo. Esse é o equivalente ocidental do atual continente norte-americano. Laramídia era um continente longo de norte a sul, mas muito estreito de leste a oeste. Fazia fronteira a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o chamado Mar Interior Ocidental, que hoje em dia está coberto por terra. O tiranossauro é frequentemente considerado o maior dinossauro de todos os tempos, mas na prática isso não é verdade. No entanto, com 13 metros de comprimento e pesando cerca de 9,5 toneladas, a escala de sua grandeza era impressionante. Não há dúvida de que foi um carnívoro, mas ainda não está claro como ele caçava. Alguns pesquisadores acreditam que o tiranossauro não perseguia as presas, mas era mais um predador de emboscada nas densas florestas do Cretáceo. Muitos outros acreditam que eles eram necrófagos e comiam carniça. No entanto, há algumas dúvidas sobre se eles realmente eram necrófagos. Por outro lado, os tiranossauros podem ter se alimentado tanto de presas vivas quanto de carniça. Em qualquer caso, o número de tiranossauros em si nunca foi tão grande. Se pararmos para pensar, o continente de Laramídia não era tão grande assim, e o tiranossauro não foi encontrado em nenhum outro lugar. Como outros dinossauros, o tiranossauro era provavelmente um animal de sangue quente. Isso significa que sua taxa metabólica basal era bastante alta, o que significava que precisava de muito alimento para se manter. Devido ao seu grande tamanho, suas necessidades teriam sido ainda maiores. As florestas de Laramídia estavam repletas de uma grande variedade de criaturas, mas elas não poderiam ter alimentado tantos tiranossauros. De fato, para uma espécie com uma população pequena e alta demanda alimentar, qualquer mudança significativa no habitat seria uma sentença de morte em si mesma. É possível que as espécies se adaptem às necessidades alimentares reduzidas se o tamanho do seu corpo diminuir ao longo da evolução. Entretanto, em primeiro lugar, a evolução ocorre com base nas mudanças nos traços genéticos da prole. Se o número de descendentes for pequeno, não há quase nenhuma chance de que surjam mutações para ajudá-los a se adaptar ao novo ambiente. Foi precisamente por essa razão que grandes dinossauros como o tiranossauro foram as primeiras vítimas da Grande Fome, que foi subitamente desencadeada por um impacto de meteorito. Quando aquele terrível asteroide caiu, a poeira ejetada pelo impacto cobriu o Sol e mergulhou a Terra em anos de inverno. Eventualmente, a extinção em massa entre os períodos Cretáceo e Paleógeno dizimou todos os dinossauros, pterossauros e ictiossauros, exceto as aves.
Embora algumas dessas espécies tenham sobrevivido ainda por pouco tempo, o tiranossauro desapareceu prematuramente. Em resumo, não havia essencialmente nenhuma chance de um tiranossauro sobreviver a um impacto de meteoro. Mesmo que não tivesse havido impacto de meteoro, ele ainda estaria condenado a uma eventual extinção. Durante o período Cretáceo, o próprio mundo foi irreversivelmente mudado. Os continentes na Terra assumiram sua forma atual, plantas floríferas surgiram e expandiram seus habitats. Os mamíferos, apesar do seu pequeno tamanho, aumentaram rapidamente a população. Em muitos lugares foram encontrados fósseis de mamífero em maior número do que dinossauros e répteis. Mamíferos que se alimentavam de ovos de dinossauros. As plantas floríferas melhoraram o solo, reduzindo assim a erosão da linha costeira. E isso alterou a composição química dos oceanos. Um mundo com os tiranossauros. Imaginemos agora um mundo no qual, contra todas as probabilidades, o tiranossauro sobreviveu miraculosamente. Nesse caso, todo o ecossistema da Terra teria sido afetado? Se sim, como isso teria afetado? Nós, humanos, caçaríamos os tiranossauros? Ou os humanos seriam caçados por eles? Os tiranossauros muito provavelmente teriam ocupado o status ecológico de um grande predador. Como sua presença afetaria a evolução da vida, depende de quão longe ele seria capaz de expandir seu habitat. Por outro lado, depende de como as plantas continentais se movimentariam. Por exemplo, suponha que Laramídia não tivesse se fundido com outras massas de terra do continente norte-americano. Nesse caso, o tiranossauro seria endêmico apenas para esse continente, como o canguru australiano. Outras partes do planeta teriam evoluído sem serem afetadas por ele. Os dinossauros teriam eventualmente sido extintos ou relegados a uma posição estreita na margem do ecossistema. Talvez os exploradores europeus que descobrissem Laramídia na era das grandes navegações descreveriam o tiranossauro como um dragão monstruoso. Agora vamos supor que a Laramídia tenha se tornado parte do continente norte-americano conforme a história geológica real. O tiranossauro provavelmente teria estendido seu alcance por todo o continente, ou, pelo menos, por áreas florestadas. Ele teria migrado mais para o sul, nas selvas da América Central, durante a Idade do Gelo, e depois para a América do Sul, depois que ela se fundiu em um continente. Em pouco tempo, eles já deveriam estar morando em algum lugar na selva amazônica. O tiranossauro nunca seria encontrado fora das Américas. É improvável que pudesse ter viajado para o norte durante a última era do gelo, cruzando o Estreito de Bering congelado e se estabelecido no continente eurasiático. Teria sido muito frio lá para sobreviver. Mas que impacto na biodiversidade poderia ter resultado disso? No mínimo, o número de grandes mamíferos carnívoros teria diminuído. Isso se deve ao fato de que o tiranossauro teria ocupado sua posição ecológica. Ao mesmo tempo, pequenos necrófagos teriam prosperado, comendo as sobras do banquete desse poderoso dinossauro. E será que o tiranossauro teria sido um perigo para os seres humanos? Curiosamente, não. É claro, se você encontrasse um tiranossauro faminto enquanto caminhava desarmado pela selva, isso seria um claro prenúncio de infortúnio. Entretanto, um grupo organizado de caçadores poderia muito bem ser capaz de atraí-lo para um poço e finalizá-lo, por exemplo. O corpo volumoso do tiranossauro seria uma excelente fonte de carne para toda a tribo, e sua pele deveria fornecer material para roupas. É altamente provável que o tiranossauro tivesse realmente penas que teriam sido aproveitadas por humanos como ornamentos. Quando começasse a colonização europeia com armas de fogo, a caça aos tiranossauros aumentaria rapidamente. E provavelmente, no momento atual, eles teriam se tornado uma espécie em extinção. E as pessoas ricas teriam conseguido comprar botas de pele de tiranossauro em vez de pele de crocodilo no mercado negro. Bom, pessoal, tá na hora de ir agora. Isso é tudo por enquanto. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Dessa vez consideramos apenas um cenário. O cenário se o tiranossauro fosse o único a escapar da extinção. Se todos os grandes répteis cretáceos tivessem sobrevivido, tudo teria sido muito diferente. Provavelmente, os mamíferos teriam continuado a viver uma vida normal nas margens externas do ecossistema, e os humanos não teriam existido.
Mas é claro, se você solicitar nos comentários, nós mostraremos todos os detalhes em um próximo vídeo aqui no nosso canal. E por falar nisso, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ser o primeiro a receber notificações de novos lançamentos. E também deixe o seu like, esse é o melhor elogio que nós podemos receber. Por enquanto, nos despediremos por aqui. Mas nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!